Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar para o segundo vídeo, onde a gente vai falar agora sim da teoria dos orbitais moleculares e de como isso é de fato compreendido ou interpretado, como esses orbitais moleculares são de fato compreendidos ou interpretados. Aqui você está vendo um esboço, né, relembrando um pouquinho da ideia de orbitais atômicos. Tá? Então, a gente tem que orbitais são regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron, determinadas a partir de equações matemáticas com base em dados de energia dos elétrons ao redor dos núcleos dos átomos. Tá? Então a gente tem orbitais S, que tem um formato esférico, né? O orbital 1s é um orbital que tem um formato esférico ao redor do núcleo com um tamanho, 2s um tamanho maior. O orbital P é um orbital que tem lóbulos, né? Então, o formato de lóbulos, regiões lobulares ao redor do núcleo do átomo. E de maneira simplificada, quando a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica, para não precisar ficar representando essas regiões, esses desenhos, a gente utiliza aqui os quadradinhos, né? Então, a gente tem o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. Tá, representando aqui regiões onde os elétrons vão ser acomodados ao redor do núcleo. Então, esse slide aqui é só para a gente lembrar um pouquinho desses orbitais. Só para relembrar um pouquinho, né, os elétrons eles são preenchidos, né, nos orbitais representados por semiflechas, ou para cima ou para baixo. O sentido da semiflecha tem a relação com o spin, que é aquela propriedade do elétron de se movimentar e produzir um campo magnético. Então aqui eu tenho, por exemplo, a representação de um orbital S com 2 elétrons, de um orbital P com apenas 3 elétrons. Relembrando que se eu for preencher um orbital, eu preciso colocar os elétrons primeiro em um sentido, preenchendo todos os orbitais, então nesse caso todos os 3 P's com 1 elétron, para depois inserir o segundo elétron. Tá? Essa é a regra que segue os parâmetros energéticos do elétron ao redor de um átomo. Ok. Só que a gente, como eu já falei, não tem átomos isolados, nós temos átomos combinados. Então, como que um orbital S se combina com outro orbital S? Como que um orbital P se combina com outro orbital P? Isso vai servir para a gente explicar alguns fenômenos que surgem como problemáticos e que não conseguem ser explicados se a gente considera os átomos isolados. Então, por exemplo, a excitação eletrônica, né? A emissão de energia quando um átomo recebe energia. Então, o átomo recebe energia, de maneira simplificada aqui representando por camadas e não por níveis de energia. Quando um átomo recebe energia, ele transita de um nível mais interno para um nível mais externo e ao retornar ele libera essa energia na forma de luz, ok? Átomos isolados. Agora imagina que eu tenho aqui os átomos de hidrogênio, eles vão se aproximar e eles vão combinar os orbitais S dele, formando uma ligação que a gente já viu que é uma ligação covalente. Bom, mas se eu energizar a molécula de hidrogênio, ela também vai sofrer, os elétrons dela também vão sofrer uma excitação eletrônica. Como que seria então essa excitação eletrônica se eu não tenho mais os níveis só de um hidrogênio, mas se eu tenho de uma combinação de níveis de 2 hidrogênios? Como que a gente poderia criar um modelo para explicar isso? Então, por exemplo, as cores em frutas ou em verduras ou em substâncias de modo geral são explicadas por transições eletrônicas. Então, a emissão de uma coloração por uma substância e não mais por um átomo, por uma combinação de átomos, ela também a gente poderia pensar que é resultado da transição eletrônica entre 2 níveis energéticos, dos elétrons entre 2 níveis energéticos. Só que a gente não sabe como que são esses níveis energéticos, porque a gente sabia para átomos e para moléculas, como é que funciona. Vamos criar uma explicação para isso. Outra característica, as propriedades magnéticas de um composto têm a ver, dentre outras características, com o spin dos elétrons que estão distribuídos. Então, lembra, eu falei que o spin é uma propriedade do elétron capaz de gerar um campo magnético, né, de uma propriedade de movimentação. Se eu tenho todos os elétrons com o mesmo spin, eu tenho campos magnéticos sendo somados.
Se eu tenho elétrons com spins opostos, eu posso ter campos magnéticos sendo cancelados. Isso vai gerar uma substância com uma característica magnética e uma substância com uma característica magnética diferente, né, dependendo dos spins. Só que eu tenho combinação de orbitais. Então eu preciso saber, nos átomos isolados eu sei como estão os spins dos elétrons, mas nos átomos combinados eu ainda não sei, porque eu não sei onde, em qual região os elétrons estão nesses átomos combinados. Tá? Aqui tem dois links de vídeos que eu acho super bacana relacionados a uma substância que é super ferromagnética. Tá? Ou seja, é uma substância que tem um poder magnético, uma intensidade de magnetismo extremamente forte. Então tem um link aqui de dois vídeos que eu recomendo que você veja, são curiosidades em relação ao campo magnético das espécies. Eu vou mostrar um deles, depois o outro vocês podem ver quando vocês tiverem um momento de mais calma. Então aqui, ó, se eu pegar, deixa eu abrir a janelinha aqui, não é essa. A gente quer achar a janela, a gente não encontra a janela, está aqui. YouTube, cadê? Então aqui, ó, eu tenho um vídeo de uma substância que tem propriedade magnética, né? E a gente vou mostrar para vocês um pouquinho dessa substância. Desligar o volume aqui, mas bom. Então aqui ele vai mostrar, por exemplo, a ação de um ímã sobre outro, né, fazendo com que as substâncias, os ímãs consigam flutuar, né? Ou seja, existe um campo magnético atuando aqui e esse campo magnético consegue sustentar o peso desse ímã, tá? E agora ele vai fazer uma coisa muito bacana, né? Ele vai jogar um fluido, que é um fluido super ferromagnético, ou fluido ferromagnético. E aí esse fluido, por ter características magnéticas, ele acaba grudando no ímã que estava flutuando, mas interagindo com esse outro ímã que estava aqui, gerando esse efeito bastante curioso. Tá? Então a substância, um líquido, que tem características magnéticas por conta da composição dele. Eu falei que eu ia mostrar um só, mas vou mostrar o outro também, rapidinho, só pelo menos um trecho do outro. Propaganda. Só para deixar você um pouquinho curioso, né? Então é um líquido que é chamado de ferrofluido, ou um líquido ferromagnético. Então aqui embaixo dessa mesa ele tem um ímã e ele vai despejar esse fluido, né? Ele vai colocar um ímã embaixo da mesa e a gente vai ver a interação desse ímã com esse fluido. Então, acrescentou. Ao colocar o ímã embaixo, o efeito que se tem é esse efeito bem bacana, né? Ou seja, há uma interação magnética do componente desse líquido com o ímã que está lá embaixo, formando essas, como se fossem uns espinhos, né? Então mais para frente no vídeo ele mostra um pouquinho mais disso. Então aqui ele aproximando o líquido do fluido e vendo a formação desses carocinhos. Então essas são propriedades magnéticas relacionadas a substâncias, né, que a gente só consegue determinar se a gente entender como os elétrons estão agrupados e espalhados ao redor dos orbitais das substâncias. Por quê? Porque o spin eletrônico é um dos responsáveis por essas propriedades magnéticas. Mas então vamos interpretar. A teoria dos orbitais moleculares é a teoria que tenta explicar a distribuição dos elétrons em espécies que estão ligadas, em átomos que estão ligados. Então, imagina que eu tenho aqui um orbital 2p e um 2px, né? E eles se combinam. A teoria dos orbitais moleculares fala que se eu tenho um orbital p se combinando com um orbital p, ou seja, eu tenho dois orbitais, eles vão gerar um orbital que a gente chama de ligante, ou seja, eles vão se recombinar em formas e produzir uma região de maior probabilidade de se encontrar um elétron,
mas dois orbitais, ao se combinarem, produzem dois outros orbitais. Ou seja, um orbital molecular ligante e um orbital molecular antiligante, onde eu tenho menor probabilidade de se encontrar um elétron. Calma, o que é isso? Bom, de maneira geral, quando regiões de probabilidade de encontrar o elétron se combinam, elas produzem novas regiões, devido à interação do núcleo, devido à interação entre os núcleos, devido à interação dos núcleos com os elétrons dos diferentes átomos. Nós não iremos nos preocupar com formas de orbitais, né, porque elas vão ficando cada vez mais complexas e, como nós não conseguimos visualizar essas formas, né, às vezes trabalhar com elas fica confuso. A gente vai trabalhar com representações. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio, ok? Então 1s1, e eu tenho aqui a representação do orbital s. Aqui eu tenho uma representação de um outro átomo de hidrogênio, um s1. Então imagina que eu tivesse os hidrogênios com seus orbitais s e os seus elétrons, tá? Quando eles se aproximarem, isso daqui vai gerar uma combinação. Só que nós dizemos, a proposta de explicação, segundo a teoria dos orbitais moleculares, é que quando eu tenho o mesmo número de orbitais atômicos que se combinam, ou seja, 1 mais 1, 2, gera o mesmo número de orbitais moleculares. Então, quando esses dois orbitais se combinarem, eles vão gerar um orbital de menor energia, ou seja, um orbital combinado de menor energia, que vai fazer com que se estabilize, a ligação feita gere uma menor energia, ou seja, gere uma estabilidade para aquele composto, e eles vão gerar um outro orbital, uma outra região, só que de maior energia. Ou seja, eu tenho o eixo da energia. Quando eu tenho a combinação, a junção de dois orbitais, eu produzo dois novos orbitais, só que agora da molécula, não mais dos átomos individuais. Um desses orbitais, uma dessas regiões, é uma região com menor energia. A outra região é uma região com maior energia. E aí eu vou distribuir os elétrons. Quantos elétrons eu tenho? 2. Quantos elétrons cabem em cada orbital? 2. Então eu teria a distribuição dos elétrons do hidrogênio na molécula de H2 desta maneira. Ou seja, os dois elétrons, um de um hidrogênio e outro do outro hidrogênio, se combinam agora numa região que tem menor nível de energia. Ou seja, a molécula ficou mais estável porque os elétrons estão acomodados num nível de menor energia. Aí esse outro orbital que foi produzido? Bom, é uma região para onde os elétrons podem ir quando receberem energia, quando forem excitados. Então, na excitação, os elétrons podem migrar desse orbital molecular, que a gente chama de orbital molecular ligante, para um orbital de maior energia, que é o orbital molecular antiligante. Certo? Dessa maneira, se eu entender que a combinação de dois orbitais atômicos geram dois orbitais, um de menor e um de maior energia, agora eu consigo pensar, bom, como que é a excitação eletrônica numa molécula? Se eu fornecer energia para essa molécula, eu tenho uma região de menor energia, onde os elétrons vão se acomodar, e esses elétrons, ao receberem energia, podem ir para uma região de maior energia e, ao retornarem, emitem energia na forma de radiação eletromagnética. Tá? Então, para o hidrogênio, representando de uma maneira um pouquinho mais bonitinha, seria isso daqui. Um átomo de hidrogênio fornece um orbital, um átomo de hidrogênio fornece um orbital. Dois orbitais atômicos geram dois orbitais moleculares. Tudo bem? Quando nós temos a combinação de orbitais de maneira frontal, nós chamamos os orbitais que se formam de sigma. Tá? Essa letrinha aqui, que está representada aqui. Então, o orbital sigma ligante e o orbital sigma antiligante, que a gente coloca um asterisco. Vamos pensar num outro exemplo só para a gente ilustrar. Então, vou pegar uma molécula de lítio. Tá? Então, imagina que eu queira dizer que dois átomos de lítio se combinam.
ou seja, dois átomos de lítio combinam seus elétrons para produzir uma molécula de lítio 2. Eu não sei se essa molécula existe, mas a gente vai estimar que ela exista. Então o lítio tem distribuição 1s2, 2s1, ok? Então beleza, um orbital atômico do lítio, um orbital atômico, se combinam produzindo um orbital molecular, dois orbitais moleculares, ok? Esse daqui seria um orbital sigma ligante e esse seria um orbital sigma antiligante, ou seja, se combinaram, produziram novas regiões, uma região de mais baixa energia e uma região de mais alta energia. Tá? Eu tenho mais dois orbitais aqui, que vão se combinar, produzindo um orbital antiligante e um orbital ligante. Um de menor energia, outro de maior energia. E agora eu vou distribuir os elétrons. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria a distribuição eletrônica do lítio. 2 elétrons no sigma primeiro, 2 elétrons no sigma antiligante formado na sequência, 2 elétrons no sigma ligante formado pela combinação do orbital 2s e nenhum elétron no sigma antiligante. Tudo bem? Então a gente pode estipular que essa seria a distribuição eletrônica para a molécula de lítio 2, caso ela existisse. E aí, de novo, ó, como é que eu explicaria a emissão de luz pelas moléculas de lítio, caso elas existissem? Fornecimento de energia, excitação eletrônica de um orbital, nesse caso 2 sigma ligante, orbital 2 sigma antiligante, e retorno dessa energia. Tá? De uma maneira mais bonitinha aqui, né, eu teria isso daqui. Tá? Então, ó, sigma 1s, por quê? Porque foi formado pela combinação de orbital 1s. Sigma antiligante 1s, sigma 2s, sigma antiligante 2s. Não parece tão complicado, mas também não é uma coisa tão simples. Tá? A gente talvez tenha que treinar um pouquinho mais. Algumas desvantagens ou alguns problemas, né, começam a surgir quando a gente pega moléculas maiores. Mas, ao mesmo tempo que surgem esses problemas, a gente consegue interpretar alguns fatos. Por exemplo, se eu pego o lítio, você percebe que todos os elétrons do lítio estão em par, né? Estão emparelhados. Ou seja, os spins eletrônicos, ou seja, se eu tivesse se eu considerasse os campos magnéticos gerados por esses spins eletrônicos, eu tenho 3 elétrons com campo magnético num sentido, 3 elétrons com campo magnético no sentido oposto. Então eu tenho uma característica em que todos os elétrons têm spins contrários, a mesma quantidade de elétrons com campo magnético num sentido e no outro. Agora, se eu pego elementos diferentes, substâncias diferentes, eu posso ter elétrons com combinações diferentes. E aí talvez eu tenha um campo magnético resultante, ou seja, um número de elétrons com spin num sentido seria diferente do número de elétrons com spin no outro sentido, e isso poderia gerar uma propriedade magnética para substâncias. Por exemplo, a distribuição eletrônica do oxigênio, né? E a construção dos orbitais moleculares do oxigênio. Bom, então tem aqui o 1s2, que eu não vou representar, que não está representado aqui, mas aí a gente tem o 2s2 e o 2p4. Para um outro oxigênio, então aqui seria a distribuição para o átomo de O, para um outro átomo de O, 1s2, 2s2, 2p4. Aqui os elétrons representados. Tá? Um orbital 2s combinado com outro orbital 2s, então eu tenho 2 orbitais atômicos que produzem 2 orbitais moleculares. Tá? O 2s, o sigma 2s não ligante, ou ligante, e o sigma 2s antiligante. 4 elétrons, né, 2 aqui e 2 aqui, 1, 2, 3, 4. Ok?
Agora presta atenção, eu tenho 3 orbitais p, né? Um aqui que eu vou chamar de px, para diferenciar do py, para diferenciar do pz, ok? Aqui é a mesma coisa, px, py, pz. Então eu tenho 3 orbitais, mais 3 orbitais, 6 orbitais. 6 orbitais atômicos vão produzir 6 orbitais moleculares. Então é como se o px se combinasse com o px, formando esse orbital aqui, mais esse orbital aqui. Então, ó, seria a combinação do px com o px produzir um ligante e um antiligante. Aí o py e o pz se combinam entre si, então 2, 4 orbitais, eu produzi py e pz, um ligante, ou 2 ligantes, e py e pz, 2 antiligantes. E aí eu imagino que você deva estar se perguntando, por que o px se combina em uma região de energia diferente do py e do pz? Você faz ideia do porquê isso acontece? Lembra que eu falei que quando a gente tem a combinação frontal, né, 3 minutinhos atrás, quando eu tenho a combinação frontal, eu tenho ligações orbitais que a gente chama de sigma. Quando eu tenho qualquer outro tipo de combinação, geralmente a lateral, a gente tem a combinação e formação de orbitais π. O que eu quero dizer com frontal e com lateral? O orbital π ele é feito por lóbulos. Então imagina aqui, eu tenho um lóbulo representando o px de um dos oxigênios. Eu tenho um lóbulo representando o px de outro oxigênio. Se eu aproximar eles, vocês concordam que eles vão se encontrar frontalmente, face a face, cara com cara aqui? Então eles vão se combinar cara a cara, tá? Entretanto, o py seria assim. Esse seria o py. Se eu aproximar, eles vão se combinar cara a cara? Não, eles vão se combinar lateralmente. Então a combinação de frente gera uma energia menor do que a combinação lateral em alguns dos casos. Tudo bem? Então no caso do oxigênio, a combinação frontal gera uma energia menor do que a combinação lateral. E aí eu vou fazer a distribuição. Ó, quantos elétrons eu tenho no total? 3, 2, 3, 4... 2, 3, 4, 8. Então vamos lá. 1, 2, presta atenção, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essa seria a distribuição dos elétrons em uma molécula de oxigênio. Tá? Percebam esse detalhe aqui. Os elétrons estão emparelhados? Não, os elétrons estão desemparelhados. Eles estão com 2 spins no mesmo sentido. Então aqui, ó, 2 elétrons se anulando, 2 elétrons se anulando, 2 elétrons se anulando, 2 se anulando, 2 se anulando, 2 combinando. Então eu tenho um campo magnético resultante nessa molécula. Eu tenho um campo magnético que não é anulado pelo sentido dos spins eletrônicos. Então isso não acontece. Isso vai gerar uma característica magnética diferente da característica magnética, por exemplo, do lítio, em que todos os elétrons estão emparelhados. E é essa característica de elétrons estarem emparelhados ou desemparelhados que contribui para os efeitos magnéticos, por exemplo, para o efeito magnético que a gente viu naquele vídeo. Só para você ter uma ideia, também eu falei que a gente não ia falar de fórmulas, mas eu queria mostrar uma animaçãozinha para vocês de orbitais moleculares. Tá? Então, de novo, no site da Química 3D,
O mesmo site que eu mostrei para vocês a animação dos orbitais atômicos, tem essa animação de uma molécula de etileno, onde ele mostra os orbitais. Então, o que seria, digamos assim, em termos de formato, esses orbitais? Bom, aqui eu tenho um átomo de carbono se combinando com um átomo de carbono e hidrogênios ligados. Tem um para frente e um para trás. Então essas regiões aqui, ó, seriam as combinações dos orbitais atômicos formando orbitais moleculares. Então uma ligação aqui, uma ligação aqui. E aqui você percebe essas regiões em azul? Essas regiões em azul seriam orbitais antiligantes, ou seja, os orbitais formados que os elétrons não estão presentes nele. Tá? Se eu der play aqui, ele vai dar uma girada na molécula e vai permitir que a gente visualize esses orbitais, tanto os ligantes quanto antiligantes. Então ele mostra aí ó, as ligações, ele mostra os orbitais presentes nas moléculas depois que os átomos se combinam. Tá? Essa animação está no site quimica3d.com e o título dela é Animação 4, etileno, HOMO e LUMO visualização. HOMO é o orbital molecular ocupado de mais alta energia e LUMO é o orbital não ocupado de mais baixa energia. Tá? A gente não precisa memorizar esses nomes por hora, a intenção é apenas a gente ter uma noção básica de como os elétrons estariam distribuídos em uma molécula. Ok? Então, bom, a gente sabe que ao se combinar, os átomos produzem novos orbitais, tá? E começaram a furar a minha casa aqui agora para atrapalhar a nossa aula. Bom, existem evidências de que essa proposta realmente acontece, que as formas dos orbitais moleculares realmente são coerentes entre teoria e entre observação experimental? Bom, existem algumas evidências, né, desde modelização matemática, né, então aqui são exemplos de substâncias onde a gente vê regiões ao redor que mostram a densidade eletrônica, então onde os elétrons mais se encontrariam. A gente consegue fazer modelizações matemáticas e já temos algumas evidências experimentais de que esses modelos matemáticos tendem a acontecer realmente dessa maneira, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula onde eu tenho carbono, nitrogênio e hidrogênios aqui, e percebe-se que a região com maior densidade eletrônica é próximo do nitrogênio. Tá? Aqui também, né, eu tenho o metanol, eu tenho o oxigênio aqui, uma região eletrônica com maior densidade eletrônica. Tudo bem? Bom, gente, o que vai ficar para vocês pensarem para a próxima semana, que vai ser o tópico final desse ciclo de atividades? Vai ficar para vocês pensarem, lerem o que é a teoria das bandas. Né? A gente explicou a teoria dos orbitais moleculares, né? Espero que vocês tenham compreendido minimamente. Né? Vou deixar um conjunto de leituras para vocês darem uma olhada. Mas a gente ainda não consegue explicar a ligação metálica, e a ligação metálica é talvez a mais importante dentre as ligações para que a gente consiga compreender melhor a transição eletrônica que acontece dentro de painéis solares. Tá? Então, a teoria das bandas é uma teoria bastante importante dentro desse contexto, porque vai permitir que a gente entenda um pouquinho o que são semicondutores. Então, os dois últimos tópicos, ou seja, os tópicos da semana que vem, são teoria das bandas e entender o que são semicondutores e os tipos de semicondutores existentes, para a gente fechar esse tópico e aí você ter todos os conhecimentos e competências para poder desenvolver o seu projeto final. Tá ok? Então, a gente finaliza por aqui essa semana. Temos a leitura que está indicada para vocês nas tarefas que estão descritas.